foi aquilo que o senhor falou. O PT tinha colocado tudo do mesmo lado e isolado o PSDB. Como é que isso prejudicou aí na formação de novas lideranças? Porque a gente até vê no cenário nacional, quando os analíticos políticos falam sobre o assunto, que durante muito tempo do governo Lula e até um pouco do governo Dilma, esses dois governos não tinham quase oposição, que o PSDB não sabia fazer oposição, até o próprio DEM. Aqui em Jacareí aconteceu a mesma coisa, quer dizer, o PSDB foi ficando cada vez mais fraco, e por conta disso que o senhor disse. Na verdade, o que acontece? A gente sempre pensa em oposição a partir do parlamento, porque quem pode fazer oposição é quem ganha para fazer oposição, ou dos sindicatos. A força de oposição do PT não é a força do parlamento, era a força que ele tinha na mobilização dos movimentos sociais e nos sindicatos. Esses grupos definiam o rumo do partido, definiam as pautas do partido e as bandeiras, os interesses que o PT defendia. Então, como esses grupos são sempre grupos que lutam contra o capital, que lutam contra os interesses dos empresários, que lutam contra o modelo opressor representado pelo lucro do empresariado, havia um movimento visível de oposição, mas não pela força no parlamento, mas sim pela base que sustentava e mobilizava o partido. Os eleitos pelo PSDB não são eleitos por movimentos sociais, não são eleitos por sindicatos, são eleitos por dona de casa, por empresários, pela classe média. E essas pessoas não querem um enfrentamento, as pessoas querem resolver os seus problemas. Então, o parlamentar federal, estadual, eleito pelo PSDB, para agradar e atender os interesses do seu eleitor, da sua base, vai compor, vai fazer uma oposição meio lá, meio cá, para conseguir as coisas, para avançar para o segmento. Então, exigir que o PSDB, ou o PMDB, ou o PTB, ou o PR faça uma oposição como o PT faz, é impossível. Porque seria a mesma coisa que exigir que esses partidos, os seus deputados e vereadores eleitos, traiam os interesses de quem os sustenta, de quem os elege, de quem dá base para eles. Isso não vai existir nunca. Como a oposição ao PT, não vai ser o PSDB, o que não foi. É o PSOL, que vai pegar os descontentes. É o PCO. Por quê? Porque a tendência é quem é excluído do processo político se articula em oposição. Essas pessoas que são excluídas se articulam em oposição, tem os porta-vozes nos congressos. Se não tiver isso, não tem oposição. Então, eu acho que, na verdade, essa análise é uma análise que a grande mídia faz de forma muito simples, e tudo parte do princípio de que quem elegeu esse senador, quem elegeu esse deputado, quer o que dele? E o senhor ficou surpreso com a votação que o senhor teve em 2012? A gente esperava ganhar. O movimento nos últimos 15 dias foi muito grande. Tá? E era uma onda. Se nós tivéssemos tido um pouquinho mais de recursos para ampliar a visualização da campanha, a divulgação de número, nome em todos os bairros, se tivéssemos a estrutura que tivemos em 2016, nós teríamos ganho. Porque a gente sabia que havia um processo de cansaço, tá? E também uma ausência de uma capacidade do prefeito de conquistar novos eleitores. Ele se alimentou daquele eleitor que votou em 2000 no PT. Em 2000 o PT teve 54 mil votos. Em 2012, 12 anos depois, o PT teve 53 mil votos. Então, a cidade cresceu, saiu de mais ou menos 120 mil eleitores para 160 mil eleitores, 40 mil eleitores a mais, e o PT manteve o mesmo número real. Então, eles
viveu 12 anos com o mesmo número de eleitores. O problema nosso é que nós não conquistamos esses outros, não conquistamos, e não conquistamos agora na eleição de 2016. Teve um índice ainda alto de abstenção. E, na verdade, esse eleitorado ou votou em branco, ou não votou, ou votou em outras opções. Quer dizer, ainda há um desafio de conquistar, avançar, além desse mínimo de 32%, que é muito pouco para dar legitimidade a um prefeito, né? Principalmente no regime brasileiro, que o prefeito é chefe de governo, chefe da administração, é autor das principais leis, só ele tem a iniciativa. 33% do eleitorado é muito frágil isso. Aí, e já entrando num tema mais político, a ideia de buscar tanto o apoio da candidata Ana Abreu como do candidato Edinho, que tiveram uma campanha de oposição, para a gente ampliar esse universo e chegar à representatividade de 50% dos eleitores que votaram em candidatos da oposição. Porque é muito frágil isso, nós temos que governar ampliando essa legitimidade. Não só dando retorno para esse eleitor que fez essa opção, mas ampliando, indo atrás de outras ideias, indo atrás de outros grupos, para que você tenha no governo da cidade, pelo menos 50% daquelas pessoas que votaram, pessoas que decidiram, pessoas que escolheram. E o senhor falou agora há pouco que precisa conquistar esses eleitores aí que votaram em branco, que ainda estão descontentes. Como é que se faz para conquistar essa boa parcela da população que nos últimos 10 anos, 11 anos, só viu denúncias e mais denúncias de políticos envolvidos, agora políticos presos, dos mais variados partidos? Como é que se faz para conquistar a população no sentido de que votar vale a pena, escolher alguém vale a pena e não se abster? Olha, você tem que ter cuidado com a razão pelas quais as pessoas não acreditam mais na política, que é uma atividade política, administrativa, dissociada de determinados valores básicos. As pessoas têm que acreditar que o prefeito fala a verdade, que o prefeito é sincero, que o prefeito é honesto, que o prefeito sabe ouvir, que o prefeito sabe priorizar. Esses são os valores básicos. Se você conseguir durante 4 anos manter essa credibilidade política na população, você recupera. Mas além disso, é preciso que seja eficiente, que as coisas melhorem efetivamente, que a qualidade do asfalto melhore, que a qualidade da água melhore, que a qualidade do atendimento da saúde melhore, que a qualidade do atendimento da creche melhore, que a qualidade da infraestrutura da cidade melhore. Porque não adianta nada ser bonzinho ou ter uma imagem consolidada de uma pessoa decente e ser ineficiente. Tem que conciliar essas duas coisas. De minha parte, eu me preocupo muito com essas questões mais voltadas à imagem, a valores, porque uma vez perdendo isso, você perde a condição de tomar decisões difíceis, a condição de ser respeitado pelos servidores e pela própria administração. Mas também temos que cuidar muito da eficiência da máquina. As pessoas que trabalham na administração pública, as pessoas que prestam serviços, elas precisam ter esse cuidado para fazer as coisas bem feitas, mesmo que faça menos, mas tem que fazer bem feito. Acho que com essas duas cautelas a gente pode recuperar a parte desse eleitorado descrente. A campanha de 2016 foi um pouco diferente da de 2012? Sim, bem diferente. Em que sentido o senhor fala? Primeiro, a estratégia tinha que ser outra, porque já se tratava de um nome conhecido. Você tinha um inimigo, eu digo, alguém que precisava ser batido no cenário. A montagem de uma campanha eleitoral segue mais ou menos aquele figurino de um conto de fadas, de uma história em quadrinhos, de uma história. Você tem que ter o bandido, o herói, né? E você tem que dizer como é que o herói vai derrotar o bandido. A eleição de 2016 já tinha os dois personagens definidos. Você já sabia quem era o bandido e já sabia quem era o herói. Os demais estavam se divertindo no processo. O senhor era o herói. Eu era o herói, no imaginário popular. E o PT era o bandido a ser enfrentado. Então o que eu tinha que me cuidar? Eu tinha que aparecer na rua, não importava o que eu estava dizendo, o que estava fazendo. Tinha que estar presente, para as pessoas enxergarem que o herói está presente no cenário. E eu tinha que mostrar que tinha condições de derrotar o inimigo.
é uma eleição tranquila do ponto de vista da montagem da campanha. De 2012 era completamente diferente. Eu tinha que mostrar que existia um bandido que precisava ser enfrentado. A rejeição ao governo Hamilton não era alta, muito pelo contrário, ele chegou a ter 47% de ótimo e bom, isso dá uma gordura tremenda para queimar, né? O governo, eles conseguiram durante 12 anos colocar na cabeça das pessoas que sem ele seria pior, e tem realizações visíveis do ponto de vista da estrutura da cidade, e não tinha nenhum herói no cenário, a partir do nada, né? Ninguém me conhecia, completamente diferente. A de 2016 não, a gente sabia o que fazer, como fazer, onde fazer, né? E um cenário completamente diferente. Dia 2 de outubro de 2016, como é que o senhor soube que o senhor tinha ganhado a eleição? Ou teve uma pessoa que chegou e falou onde o senhor estava? Então, nós começamos o processo de apuração, nós viemos para o comitê, esperando o retorno das urnas do Parque Minha Lua, Cidade de Salvador, Jardim Paraíso e Parque Santo Antônio. Quando chegaram as informações dessas urnas, nós já tínhamos certeza que a vitória seria nossa, porque a gente já esperava no resto da cidade, era tranquilo, isso a gente estava confiante, mas tinha ainda uma certa receio, né? E quando começou a chegar nessas 4 regiões, que a diferença era o dobro do segundo colocado, tranquilo, isso já às 5h40, por aí, já tinha certeza absoluta. E agora eu queria saber uma coisa particular minha. Dá um frio na barriga quando você sabe que vai comandar uma cidade como Jacareí, uma cidade que o senhor vive já há muitos anos? Dá um nervosismo? O que dá no senhor? Não, eu acho que o difícil é olhar para as pessoas e dizer para as pessoas que não dá para fazer o que elas querem, o que elas precisam. Isso é muito complicado, é difícil. Nisso eu acho que o político precisa ainda, eu como político preciso ainda me preparar para isso, me proteger, porque as pessoas depositam expectativas, esperanças, às vezes fazem até justo. Isso é o difícil. Agora, a vitória, o sentimento é extraordinário. Não deu frio na barriga, não. Nem na eleição, nem no resultado, nem na posse. O senhor pensa em reeleição? O que o senhor pensa sobre isso? Não, eu penso em governar. E falando sobre economia, 2 colegas seus de PSDB, os atuais prefeitos de São Paulo, João Dória, e o Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, eles são declaradamente liberais, do ponto de vista econômico. O Dória já falou que vai privatizar vários pedaços de São Paulo, né? O que o senhor pensa sobre isso? O senhor também segue essa mesma linha? Eu acho que a escolha tem que ser pragmática. A economia e esses movimentos são todos sazonais. Onde que tem capital? Onde tem recursos? O poder público tem poupança? Tem recursos para investir? Agora, se tem, ele faça diretamente ou ele cria um mecanismo de financiar o setor privado. O poder público não tem recurso, não tem poupança, ele tem que buscar parceria no setor privado. E tem que buscar para melhorar a qualidade do serviço agora. Não adianta ficar preso a um dogma e não conseguir dar resultados a curto prazo. Então, me parece que em termos de serviços públicos, estrutura de infraestrutura, a questão não pode ser ideológica, a questão tem que ser pragmática mesmo. Onde está o dinheiro? Está no setor público? Ótimo. Está no setor privado? Então tem que buscar o setor privado. Como é que Jacareí está nesse sentido hoje? Nem no público, nem no privado. Nós vamos ter que nos virar, colocar as finanças em ordem, porque Jacareí não tem espaços públicos atrativos, né? Os serviços eventualmente interessantes já são objetos de concessões de longo prazo. Nós temos a limpeza com concessão que vai até 2024, 2030 e poucos, né? 30 anos mais para frente. Temos o transporte que vai até 2024 e não tem mais negócio atrativo. Temos que trabalhar para que esses serviços que já estão ofertados para a iniciativa privada sejam eficientes.
E agora, na parte final da nossa entrevista, já quase encerrando, o senhor é uma pessoa muito saudosista? Não. Nenhuma? Não, do ponto de, assim, emocionalmente não temos. Mas nós não nos livramos de nossas circunstâncias, né? Somos resultado da nossa vida. Então, as coisas que marcaram a nossa vida e a nossa história, a gente sempre tenta mantê-las vivas. E o senhor é uma pessoa muito religiosa? O que o senhor acha sobre religião? Eu gosto, eu acho importante, acho que preenche bastante coisa. Eu acho que nós, seres humanos, fomos feitos para dependermos de algo superior. Né? Pai, mãe, avós, ou Deus, ou entidade, ou ideias, ou ideais, ou de alguma forma você precisa de algo acima de você. Parece que nós somos feitos incompletos nesse sentido de que eu preciso de um porto seguro, eu preciso de uma retaguarda, eu preciso de um lugar, ou de um ente, ou de um espaço onde eu possa me sentir mais seguro. Eu acho que nós, seres humanos, temos essa dependência. E pode ser a família, pode ser a religião. Eu costumo usar as duas, embora não frequente oficialmente como membro nenhuma igreja, mas tenho minha fé particular e acredito nas coisas que eu acho que tem algum sentido. Acho que não tenha, prefiro não criticar, mas tenho um pezinho atrás. Uma última pergunta. Eu sei que o senhor tem um irmão, o Aías Santana, que é petista de carteirinha. Um lado completamente oposto ao senhor. Como é que vocês debatem isso? Muita rixa? Como é que é isso aí? É um desvio geográfico. Quando ele veio de Pernambuco, ele foi para Carapicuíba. E ali viveu o período do sindicalismo, do nascimento do PT do Lula. É impossível não ser petista, gostar de política, não ser petista naquele cenário, né? Mas eu tenho muitos amigos do PT, né? Eu acho que a gente tem que separar bem. Para mim, partido é partido, eleição é eleição, disputa se dá assim, e depois a gente convive na boa. A gente só não discute política local. Então, política de Jacareí nós nunca discutimos, eu nunca falei nada do PSDB para ele, nunca discuti nenhum assunto do PSDB, nem nunca discutimos nenhum assunto do PT, nem de administração, nada. Quando se reúne com bastante frequência, a gente ignora completamente a política local. Mas o cenário nacional, o cenário estadual, aí pega fogo, principalmente na época de campanha. Tá certo. Quando meu pai era vivo, ainda tinha ele como intermediário dessa discussão, né? Agora ficou mais sem graça, mas nós dois ainda discutimos bastante coisa. Tá certo, prefeito. Eu quero agradecer muito a sua participação, desejar boa sorte para o senhor nesses 4 anos de governo e obrigado pela sua entrevista. Imagina, eu que agradeço, estamos sempre à disposição para conversar com você, morador da nossa cidade de Jacareí. Obrigado. Obrigado.